Tranquilo. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Ronaldo Souza e esse é o canal que a gente criou para falar um pouco sobre gestão de empresas, sempre com um toque um pouco mais regionalizado de temas atuais. Hoje, para falarmos sobre empreendedorismo, que é essa capacidade de idealizar e executar projetos, nós vamos receber Caio Palhano, um jovem empreendedor com uma visão inovadora e uma ação contundente. É grande a minha satisfação por você ter aceito o nosso convite e estar aqui para compartilhar um pouco da sua jornada e também falar um pouco sobre as suas experiências. Olá, Ronaldo. Primeiramente, agradecer, parabenizá-lo, né, pela iniciativa de criar esse canal. Eu acho que ações como essa valorizam nossos empreendedores, né? Enfim, o mercado local em geral. A gente acessa muito conteúdo de fora, de outras cidades, de outras regiões, né? Até do exterior. E aí, às vezes, a gente esquece os empreendedores locais, que são quem estão ali pertinho da gente, que devem ser valorizados. E eu fico muito feliz com o seu convite. Caio, eu lhe conheço assim das suas competências e várias outras capacidades de gestão que você tem, e hoje nós vamos focar um pouco mais sobre a sua jornada de empreender. Queria começar falando um pouco aí, que você pudesse ter essa oportunidade de falar um pouco como foi o início da sua jornada, como foi que se deu o empreendedorismo aí na sua vida. Vamos lá, vou chegar, inclusive, no momento que estivemos juntos nas nossas jornadas de trabalho, né? Mas eu tenho o privilégio de ter nascido numa casa onde eu tenho uma grande inspiração, que é meu pai, né? Ele é um empreendedor daquele raiz que começou realmente do nada, batalhou e teve muito sucesso na sua carreira profissional, né? Apesar de ter escolhido uma área acadêmica de jornalismo, que não tem muito a ver, claro que é possível empreender no jornalismo, mas ele empreendeu na construção civil. E é uma curiosidade interessante que as pessoas não sabem, mas como eu estou falando, tive essa oportunidade de nascer na casa de um empreendedor, de já ter essa inspiração desde o berço, né, de acompanhá-lo. Ele sempre foi muito aberto, sempre me deixando muito livre para seguir a carreira, mas assim, sempre me chamava muita atenção, por exemplo, numa revista que eu lia ou em conteúdos que eu assistia, propaganda de empresas, né? Então, assim, tipo, essas empresas grandes, bancos, empresas de Coca-Cola, esse tipo de coisa, sempre me chamou muita atenção. Às vezes eu gostava da revista mais de ver a parte dos comerciais do que as próprias matérias, né? E aí, naturalmente, ao longo do tempo, eu fui buscando entender mais, né? Buscando entrar nesse mundo dos negócios. Eu participei de assim reuniões. Eu lembro que com 16 anos, meu pai me levava para participar de reuniões bem importantes e assim, eu um moleque ali na escola, né, meus amigos estavam de férias, eu sinceramente não queria nem estar ali, mas ele me forçava na época, e aí eu fui criando esse interesse, fui terminando que gostando de negócios, né, gostando de aprender. E aí, quando chegou na época da faculdade, o caminho natural talvez fosse eu seguir para engenharia, né, que é se fosse a sequência dos negócios do meu pai, que era uma construtora, né? Mas aí eu optei por fazer administração, porque era um mundo que eu gostava mais, que envolvia a parte de gestão, que me interessava, negociação, que eu gosto muito de fazer, e a parte de marketing também, que me encanta desde cedo. Então, assim, eu fui nesse caminho e, assim, não me arrependo de nada que fiz, né? Então, essa é um pouquinho da minha jornada no início, né, de formação. E aí, quando foi que apareceu a tua primeira oportunidade de empreender? Como é que foi isso aí? Como foi que você tomou essa decisão e partiu para a ação? Então, chegou agora no momento que a gente se cruzou lá, tá, lá atrás. Então, quando eu entrei na faculdade de administração, uma das necessidades era o estágio, né? E aí eu fui estagiar na construtora que meu pai tinha participação na época e ainda tem hoje. E aí a ideia era passar por vários setores da empresa para ir aprendendo ali, além da parte teórica, né, que eu tinha acesso na faculdade, mas também a parte prática, que é fundamental. E aí eu passei pelo setor comercial, financeiro e marketing, que era o que você era o gestor na época. E aí essa empresa tomou a decisão de se profissionalizar.
né? Então, eu fui meio que forçado a iniciar meu próprio empreendimento, que na época eu achava que era uma frustração muito grande, porque na minha cabeça eu já tinha uma sequência meio que lógica ali naquele caminho, mas terminou sendo uma oportunidade fantástica, né? Então, nesse momento de profissionalização, a empresa decidiu afastar todas as pessoas que faziam parte da família dos sócios, tá? E eu era uma delas. E aí eu me vi num momento assim, caramba, eu tô aqui fazendo a faculdade de administração, preciso procurar um caminho. E aí eu me juntei com um sócio, Sérgio Lacerda, foi meu primeiro sócio. Na época estava no início do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então assim as construções estavam tomando uma proporção grande, né? E a gente começou construindo casinhas, casas populares, né? No bairro de Valentina, aqui em João Pessoa. E eu aprendi de fato que era estar ali num negócio, o que era empreender, né? Empreender na raça. Empreender, assim, onde o setor de marketing financeiro, comercial e jurídico era eu. Então, assim, foi uma experiência fantástica, porque eu tinha passado por uma organização já mais estruturada, né? E, de repente, eu estava numa organização que não era organização, que era a gente mesmo. Ele ficava à frente de obra, que ele já tinha bastante experiência com isso, e eu ficava na parte de gestão do negócio, né? Então, incorporação, pensar produto, que é o que eu sou apaixonado hoje, né, que é o que eu faço com muito prazer. E aí a parte de vendas, a parte financeira, foi aí que eu passei a controlar, né? E esse foi o início da jornada empreendedora. Meio que forçada, mas que foi um desafio muito bacana de participar. Hoje você está estabelecido com que tipos de negócio, Caio? Hoje eu participo principalmente de dois negócios, né? Eu tenho uma incorporadora e construtora que atua em Cabedelo e João Pessoa, que se chama Urban, tá? E tem um negócio na área de saúde em Campina Grande que se chama Doutor na Hora, que é um modelo, se a gente for buscar a forma mais tradicional dele, seria clínica popular, mas a gente vê com outros olhos, a gente vê como uma plataforma de saúde, porque nesse negócio a gente expande os limites físicos, né? A gente, inclusive, tem teleconsulta, a gente está muito presente na internet, então a gente é uma plataforma realmente que une o paciente ao médico. Então a gente está no meio disso, a gente fornece toda a estrutura, seja física, seja digital, para que esse encontro aconteça e que traga saúde. É interessante aí que você falou que foi meio forçado a empreender. Então, no primeiro momento, você não estava, vamos dizer assim, preparado para tudo aquilo. Mas depois disso, você procurou alguma formação, algum estudo muito mais direcionado para as suas necessidades como empreendedor? Com certeza. Eu quando comecei nessa, assim, meio que forçado, mas eu precisava me preparar mais, né? Então, eu sou muito curioso, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, então eu consumo muito conteúdo desde sempre, né? De gestão, assino revistas de administração, revistas de negócio. Então, eu busco estar sempre antenado nesse sentido. E na parte acadêmica também. Eu participei de um curso de gestão de negócios imobiliários, que aí é um curso de gestão mais específico no segmento imobiliário, da Fundação Dom Cabral. Foi uma experiência fantástica, né? Eu tive lá em Belo Horizonte, em loco, e assim, é fundamental a parte teórica, a parte de estudo vir junto para dar base, para dar o conhecimento para o dia a dia ali. Claro que a gente não consegue, muitas vezes, estudar num livro e aplicar, mas a gente consegue ir moldando as melhores práticas, né, moldando o que tem de mais novo, o que tem de mais moderno em gestão. Então, assim, isso é uma coisa que me atrai muito, que eu sempre estou antenado. Hoje, todos os estudiosos, aí, os futuristas, todo o pessoal que hoje prevê o que vai acontecer no mercado, diz que a gente tem que estudar, estudar e estudar e continuar estudando o tempo todo. Então, eu imagino que depois dessa sua primeira experiência aí com uma formação mais específica, você não tem parado mais, né, de estudar. Com certeza que a gente nunca está pronto, né? Então, assim, realmente, antes começou essa moda agora de coach, né? Dessas pessoas que, enfim, estão aí pela internet divulgando o conhecimento, que muitas vezes é muito bom e outras vezes não, mas eu já me interessava muito nisso. Eu fiz um curso, você falou em futurismo, que foi fantástico para abrir a cabeça, né? Para conseguir pensar
além, porque assim, uma coisa que eu me preocupo muito, Ronaldo, é quando a gente está muito envolvido com a operação, às vezes a gente deixa de pensar na estratégia, né? Então a gente fica preso àqueles problemas do dia a dia que sempre vão existir. E aí eu tento ter um momento de sair disso. Então, por exemplo, sempre de manhã eu busco, antes de ir trabalhar, assistir um videozinho do TED ou um vídeo do YouTube de uma pessoa que me inspira, porque com certeza o dia começa de outra forma, né? Você tem insights, você tem ideias que vão trazer uma performance melhor nos negócios. O curso que eu ia falar sobre futurismo que eu fiz foi o Friends of Tomorrow, da Perestroika, né? Que foi lecionado na época por Tiago Matos, que é um futurista brasileiro fantástico, cara que é uma inspiração, né? E que ele ajuda a levar você a sair daquele status que você está preso e pensar além, né? Então, assim, eu acho que estar envolvido com esse tipo de coisa é muito importante para quem quiser empreender. Sempre sabendo que é importante ter o pé no chão, né? Claro que tem o feijão com arroz ali, o dia a dia que tem que ser muito bem feito. Não adianta também só soltar a cabeça, a imaginação, porque ideias têm valor, mas sem execução não tem valor nenhum. Então, assim, essa junção de boas ideias, mas principalmente com a boa execução é que faz que o negócio dê certo. Eu acredito nisso. Excelente, Caio. E é interessante, o Tiago Matos já é citado pela segunda vez aqui nas minhas Olha entrevistas, aí. certo? Ou seja, o cara tá validado, né, Ronaldo? É. Caio, e fala um pouco aí do que você aprendeu nessa jornada empreendendo. O que você hoje pode ressaltar como sendo verdades e como sendo mentiras, ilusões que se solidificam, né, nas histórias de empreendedores? O empreendedorismo, ele, na verdade, é uma junção de muito esforço, né? Então, assim, claro que a gente, nas redes sociais, a gente geralmente demonstra a parte boa, né? Mas por trás desse lugar que você almeja alcançar, tem muito esforço necessário, né? A gente tem muito estresse, a gente tem dias que não são bons. Então, assim, o trabalho, o esforço, ele é uma verdade absoluta, né? Para um negócio dar certo, além da ideia ser boa, a execução precisa ser boa. E a boa execução requer muita dedicação. Eu costumo dizer assim, eu já tive do lado do empregado e do lado do empregador, né? Eu costumo dizer assim que você precisa sempre entregar mais, né? Você precisa sempre superar a expectativa, seja como empreendedor interno de uma empresa, seja como líder daquela empresa. No momento que você entrega mais, que você supera a expectativa do seu funcionário, do seu cliente, você encanta. E aí você traz as pessoas para perto de você. Então, assim, é outra verdade que eu carrego comigo, que eu indico a todo mundo que eu tenho contato profissional. Assim, entregue mais do que a expectativa. Né? Se você tem, hoje a gente tem várias pessoas trabalhando conosco, vários colaboradores, e aqueles que buscam sempre entregar mais, ser organizados, cumprir os prazos, esses são os que a gente tem vontade de ver crescer, dar uma oportunidade quando surge. Né? Então, eu acho que isso também é uma verdade absoluta. Né? E uma grande mentira eu acho que é aquela vida de rede social, né? De só o lado bom, de que ser empreendedor é ter dinheiro. Eu acho que não tem nada a ver. Ser empreendedor é trabalhar num negócio de propósito, né? Outra palavra que tem sido bastante utilizada aí, eu queria falar um pouquinho mais dela, mas trabalhar no negócio de propósito com muito esforço, né? Dias bons, dias ruins, ter resiliência para segurar, para seguir naquele objetivo, né? Mudar quando vê que o caminho não é o ideal. Então, às vezes, a gente começa um negócio achando que sabe o caminho que deve tomar, mas no meio do percurso precisa de algumas adaptações, né? E aí, sobre propósito, que eu acho que é fundamental. Se tiver alguém que está buscando empreender, que está assistindo esse vídeo agora, eu trabalho com dois negócios que me dão muito orgulho de participar, né? Um deles é a construção de lares ou imóveis para investimento. Então, a gente está realizando sonho de pessoas. Isso dá uma alegria muito grande, isso dá um propósito muito grande. Não só a mim, mas todo o time, né? E aí faz você ter mais vontade de continuar, de seguir em frente. E o outro negócio, ele tem tudo a ver com saúde, qualidade de vida, né? Então, você conseguir dar acesso a pessoas à saúde é muito gratificante. Então, assim, se você se identifica com o propósito do negócio que você quer empreender, quer atuar, tudo vai ser mais fácil, porque você vai fazer aquilo com orgulho. Dias bons, dias ruins, mas o propósito é muito forte e vai ajudar nessa caminhada.
É muito comum a gente ouvir das pessoas que para você fazer alguma coisa, você empreender, você precisa, em primeiro lugar, encontrar alguma coisa que te satisfaça, que te deixa feliz, que faça você se levantar de manhã com ânimo, com entusiasmo. Exatamente, perfeitamente. Com certeza o dia vai ser melhor, né? Assim, eu não me envolveria num negócio. É claro que o objetivo sempre é dar lucro, né? O objetivo da empresa é gerar lucro, é nos fornecer uma estrutura bacana. Mas se o propósito for o lucro, eu acho que o caminho está errado, né? Então, assim, você precisa obter lucro num negócio que tem um propósito bacana que você acredita. Não precisa ser realizar o sonho de uma pessoa, mas precisa ser coisas que lhe dão prazer em fazer parte, né? E aí na hora do recrutamento, isso é fundamental. Às vezes mais até do que o currículo da pessoa que você vai ter com você. Porque se você tiver um cara que tem um currículo muito bacana, preparado e tal, mas que não está conectado com o propósito, quando você quer chegar, que não consegue compreender aquilo, que está lá pelo salário, a chance desse cara dar certo na empresa é muito pequena. Né? Além do mais, que quando você tem uma pessoa engajada no propósito, ela vai se dedicar mais, ela vai entregar mais. Então, o resultado, no final das contas, vai ser melhor. Isso é muito, muito consoante com um podcast que eu assisti nesses últimos dias aí, falando sobre empreendedorismo. E lá o entrevistado, ele contava uma história que no início da carreira dele, ele criou um site lá, um canal para falar sobre esporte. E ele odiava esporte. E ele, e ele disse que tinha que criar os roteiros daquele programa e era uma coisa tão extenuante para ele que ele queria se livrar daquilo o mais rápido possível. Qual foi o destino? O fracasso. Fracasso. É isso aí. Mas, Caio, a gente sabe que o empreendedorismo ele tem algumas nuances, né? E você acabou indo para uns negócios próprios seus, né? Você não quis ir para uma linha de franquias, né? Você, como você falou, é filho de um empreendedor muito mais ligado a essa área capitalista, né? Vamos dizer assim, né? De empreendimentos de resultado, mas como você bem colocou, que antes de tudo tem que ter um propósito legal. Você, em algum momento, se sentiu inseguro para ir por essa linha? Pensou em outras alternativas de empreender? Inseguro diversas vezes e ainda me sinto muito, né? Assim, a gente tem muitas decisões muito importantes para tomar, né? Isso faz parte do dia a dia, mas a gente tem que ir em frente com o que a gente acredita e quando errar, tentar corrigir o mais rápido possível, porque esse erro vai sair mais barato do que um erro que você persiste, né? Mas pensei sim, Ronaldo. Eu cheguei a pesquisar muito sobre franquia, né? Teve uma época que estava começando a expansão do Subway e aí eu entrei em contato com o site deles nos Estados Unidos para entender como é que funcionava esse modelo. Entrei em contato uma época também com a Zara, que era uma loja de roupas que eu admiro muito, né? Eles têm assim um modelo de negócio muito bacana. E aí eu descobri que eles não fazem franquia, na verdade, toda a rede é própria. Mas assim, eu já tive muito esse interesse. O ponto negativo, e aí é meu perfil, tá? O ponto negativo que eu vejo numa franquia é justamente os limites que ela vai te dar, tá? Então, assim, uma franquia, ela lhe dá muitas ferramentas que ela já validou no mercado, que ela já sabe que funciona, ela tem dados que são fundamentais para lhe auxiliar nas decisões. Em compensação, ela tem um modelo de negócio que ela quer seguir, né? E eu sempre quis desenvolver um modelo de negócio. Tá? E quando eu digo nada que eu fiz foi sozinho. Sempre eu tive sócios na construção, tive sócios na clínica, eu tenho sócios também. Então, assim, eu prefiro, me dá mais prazer, me dá mais vontade de trabalhar com uma coisa que eu tenha mais controle. Tá? Não desmerecendo franquia, pelo contrário, é só uma questão de perfil. Tá? E outra coisa que eu tenho muita vontade, já participei, não na cabeça de negócios, de empreendedorismo social, que me admira muito. Inclusive, uma vez eu fiz um teste vocacional de empreendedorismo lá na Fundação Dom Cabral e apontou que um dos caminhos que talvez eu teria mais sucesso seria no empreendedorismo social.
Eu achei isso muito interessante, que eu nunca tinha, assim, nessa época eu nunca tinha pensado nisso. E quando isso me alertou, um sinal que, poxa, faz sentido participar de alguma coisa. Eu estou em falta, eu tenho ideias, certo, nesse sentido. Tem um amigo meu que mora na Alemanha, que ele me chamou para participar de um site que tem a ver com a defesa da democracia, enfim, é uma coisa que eu acho que é bem importante. Tem algumas coisas que a gente tem em mente, ainda não coloquei em prática, mas com certeza vai fazer parte da minha jornada em breve futuro. É uma pessoa que empreende, ele é muito difícil ele ficar longe do empreendedorismo social, porque é quase que uma consequência, porque você acaba se desenvolvendo como pessoa a tal ponto que você quer deixar algum legado. Exatamente, exatamente. É justamente isso. Quando o propósito está na frente, não é só o resultado financeiro, né? Você quer deixar um legado. Essa palavra é fantástica. Você quer ser reconhecido por uma pessoa assim, que teve uma intervenção positiva na vida de outros, né? Então, isso é muito bacana. A gente tenta fazer isso com os nossos negócios, tá? Então, por exemplo, nos empreendimentos da Urban, a gente não pensa só no comprador do apartamento ou da loja, mas a gente pensa no entorno. Então, assim, o que é que aquele empreendimento pode trazer de melhor para a região, né? Para os transeuntes ali da rua. Essa camisa aqui fez parte justamente de uma campanha da Urban, por uma cidade mais gentil. Então, como é que nosso empreendimento, que vai fazer uma diferença ali naquele local, ele pode ser uma diferença positiva ou negativa? No começo, ele vai gerar poeira, barulho, isso é natural de uma obra. Mas quando estiver pronto, a gente não quer entregar um muro que simplesmente deixa a cidade fria. A gente quer entregar uma coisa que valoriza a cidade, que dê prazer às pessoas de estar passando por ali. Então, assim, o empreendedorismo social é muito bacana, mas você consegue, é possível trazer ideias dele para negócios privados, né? Para negócios que almejam lucro, naturalmente, mas que podem deixar um legado também no seu caminho. Quando você fala, Caio, de propósito e legado, me vem uma coisa aqui na cabeça que é algo que a gente precisa superar. Muitos dos empresários, principalmente aqui da nossa região, eles acabam se tornando donos de empresa e não empresários, que são pessoas que acabam pensando muito mais em si, na sua família, em ter resultados para si, e esquecem de que a missão de um empresário ela é muito além do dinheiro, é muito além do lucro, ela é uma missão social. Sem dúvidas. O empreendedorismo, ele gira a economia, né? E aí você pode girar a economia de forma positiva ou não, né? Essa visão, assim, meio que paternalista ou fechada do negócio, eu acho que é uma visão mais retrógrada, né? A gente tem identificado que, principalmente as novas gerações, elas têm uma visão muito aberta com empresas amigas, né? Por exemplo, você vê aí, né, no início da pandemia, a gente está passando por uma pandemia nesse momento, e no início teve alguns empresários, líderes, que eles negaram a importância da pandemia e foram irresponsáveis. E isso vai afetar com certeza em seus negócios, né? Então, assim, a gente tem que ter uma visão para a sociedade, para o social, no meu caso, para a cidade, né? Para as pessoas que a gente atinge. E isso é fundamental. E assim, esse público mais jovem, que é o próximo consumidor, na verdade já é consumidor, mas vai ter mais poder de compra ao longo do tempo, ele valoriza muito isso. E aí esse empresário mais fechado, ele vai naturalmente sendo escanteado. Eu acredito nisso, tá? Eu também acredito muito nisso, né? E eu acho que aqui cabe, né, a gente deixar muito claro aí para o pessoal mais jovem que está querendo empreender, que eles precisam, se não tiverem, precisam buscar conteúdo, informação para poder começar a sedimentar uma ideia nesse sentido. Sim, com certeza. E conteúdo hoje em dia é muito acessível, né? Assim, eu costumo dizer à minha esposa que a gente ainda paga a TV a cabo porque eu sou apaixonado por esporte. Diferente daquele cara lá do podcast, eu adoro esportes, principalmente esportes americanos, NFL, NBA. E aí eu pago TV a cabo por isso. Mas o YouTube hoje é o meu maior canal de consumo de conteúdo, né? Então, assim, tá muito acessível. Você tem acesso a praticamente o que você quiser, né? A pandemia gerou lives muito boas, né? Chega um momento até que a gente fica cansado,
mas assim, você tem que filtrar ali, tem que ter uma curadoria para não perder tempo só em story de Instagram e ter uma coisa que agregue, né? Assim, é um hábito que eu tenho toda manhã, ou escutar um podcast, ou ver um vídeo curto aí no YouTube, porque meu dia começa mais inspirado. Isso me ajuda a ter ideias, né? Então, eu acho que é fundamental para quem está começando, ou está no meio, ou que já está bem experiente aí na jornada, até para abrir a cabeça, né? Você falou aí de uma questão que é bem atual, né? Que é a questão da curadoria. Estava vendo esse final de semana aí, acho que foi ontem mesmo. Estava vendo um curso que a PUC do Rio Grande do Sul está disponibilizando aí. Ela disponibilizou e é com o Leandro Carnal. E aí, entre os elementos que ele trouxe no curso, ele trouxe justamente essa questão de você ter uma curadoria própria, você saber o que você quer da sua vida, você saber que caminhos você quer trilhar e você poder ir nesse universo que oferece tanta informação e definir o que é que você quer consumir. É verdade, senão termina virando lixo, né? Porque, assim, informação não falta. Mas qual a informação que é relevante para você, né? Tem a informação importante para Ronaldo, tem a informação importante para Caio. Então, saber utilizar seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, coisas que vão agregar no seu caminho, é muito importante. Né? Eu uso muito favoritos, tanto no YouTube, né? Eu salvo os canais que eu sei que tem a ver o meu interesse, quanto, enfim. E busco seguir sempre nesses conteúdos. Né? Caio, eu preparei aqui uma perguntinha para você, um pouco mais longa, aqui aí eu vou me dar aqui o direito de lê-la, certo? Para você aqui, certo? Mas eu, estudando um pouquinho mais sobre empreendedorismo, né, eu acabei me deparando com o Instituto Acontecer. E lá no Instituto, eles acabam listando lá alguns eles chamam de poderes do empreendedor. E aí eles dizem, né, tem um empreendedor que é bom de papo, que é aquele que é um bom negociador, que é um cara que consegue arregimentar pessoas, tem o inventor, tem o líder, tem o detetive, tem um que joga para o time, tem aquele que é mais mão na massa, que trabalha junto com toda a galera, tem um que é mais de planejar, né, que tem aqueles planos que tem todos os números na mão. Aí ele também tem aquele cara que se vira sozinho, gosta de empreender de forma solitária até construir alguma coisa. Tem um visionário e tem um transformador, certo? Então, assim, eu te mandei todos esses tipos aí, né, para eu poder fazer, para eu te fazer essa pegadinha aqui e te perguntar dessas características ou desses poderes aí que o Instituto Fazenda Acontecer lista, quais aqueles que você coloca como os mais presentes na tua vida? Cara, eu vou tentar falar um pouquinho assim de cada um de forma muito rápida, muito breve. Bom papo eu acho muito importante, né? Porque o cara que se relaciona bem, ele vai abrir mais caminhos, né? E assim, é uma coisa daquele empresário antigo é ser muito fechado, né? Guardar muito segredo. Claro que tem coisas estratégicas que você mantém guardadas até que elas saiam ao mercado, mas eu acho que muita ideia, você conversando com o Ronaldo, com o Caio, com quem quer que seja, você consegue validar, né? E ajustar para trilhar um caminho mais legal. Que aí bate de frente com essa questão do se vira sozinho. Né? Eu não acredito muito em se virar sozinho. A gente está numa sociedade totalmente conectada. Né? Então, assim, eu acho que isso não faz sentido. Mão na massa é uma coisa fundamental, até na liderança. Né? Aquele chefe do birô, aquele cara que manda, que ordena, não funciona. Né? Na minha opinião, não cabe mais. Né? O líder que funciona é aquele que executa. Né? Então, quando você tem ali um colaborador que lhe tem como inspiração, como cara que, né, que sua a camisa, que assume a responsabilidade, que, enfim, esse cara vai trabalhar para você de forma muito mais efetiva. Então, joga para o time tem muito a ver com isso, né? Então, assim, você tá ligado, tá conectado com o seu time, tentar enxergar mais do que a posição que o cara tá atuando, mas como é que tá o dia a dia dele, o que é que a empresa pode trazer para deixar
a jornada do trabalho mais agradável, né? Eu acho que tudo isso, no final das contas, gera resultado, né? Porque o cara trabalha mais feliz, ele é mais eficiente. Tem um dos itens aqui na lista é inventor. Cara, inventar alguma coisa eu acho muito difícil, assim, né? O próprio Steve Jobs, que foi um visionário, que é outro item que tem aqui na lista, fantástico, ele falava muito assim que ele nunca inventou nada, né? Ele transformava. Então, por exemplo, o iPhone. O iPhone foi uma junção do telefone com o iPod e aí virou o iPhone, né? Então, assim, são ideias muito interessantes que ele não criou, né? Criar é muito difícil. Claro que tem pessoas que criam e essas já aí vão ter sucesso, mas não é a maioria. Eu não sou um inventor, né? Tudo que eu faço já existe. O que eu procuro é linkar coisas que eu acho que façam mais sentido para aquele segmento e entregar um melhor serviço, um melhor produto. Se tivesse uma fórmula de empreender, todo mundo era empreendedor, todo mundo estava ganhando dinheiro, não existe. Né? Empreendedorismo é no dia a dia, é acertar mais que errar, saber que vai errar, buscar corrigir rápido, né, que é fundamental. Então, é bacana. Eu acho que é por esse sentido aí. Eu acho que isso tem muito a ver com uma questão que é muito ligada aos conceitos de inovação, né? Que é você pensar, você criar, mas você não ficar só naquilo. Você precisa agir. Você tem que ter a ação junto ali com muita dedicação, suor, trabalho, para as coisas poderem acontecer. Eu participei de um curso, o Gestão 4.0. Esse curso foi em São Paulo e foi assim revolucionário na minha visão, realmente, sabe? Os caras muito preparados, envolvidos em negócios a nível nacional. Para você ter ideia, o CEO da RAP, né? O cara que criou o Easy Taxi, o cara da Vtex, que é uma das maiores empresas de plataforma de e-commerce do mundo hoje, né? Empresa unicórnio nacional. Eles eram as pessoas que estavam conosco lá dando, não vou chamar de aula, mas ali naquele momento, né? E assim, eles dizem várias vezes que ideia não tem valor. É meio chocante isso, né? Porque, poxa, eu tive uma ideia fantástica. Ideia não tem valor. O que tem valor é a execução. Porque a ideia, se não executada de forma bem feita, ela não vai gerar absolutamente nada. E no momento da execução, no momento da mão na massa, é que vão surgir os problemas, é que você vai começar a pivotar aquele negócio, né? Então, eu achava que isso ia dar certo com o público de 20 anos. E aí quem consumiu foi um pouco de 15. Então, assim, você vai identificar muita característica ao longo do caminho que vai moldar o negócio. Né? Outra coisa importante, fundamental, na verdade, é o uso de dados. Né? Então, assim, você ter ferramentas que hoje também estão muito disponíveis aí por causa da internet, que você monitore o resultado de cada ação. A gente aqui já está começando a encaminhar aqui para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Mas você, em algum momento aí da sua vida profissional como empreendedor, você teve um plano de empreendedorismo pessoal, um plano empreendedor pessoal, como muitos especialistas julgam necessário? Cara, eu, assim, como a gente falou no começo, eu comecei a empreender meio que de repente, né? E aí eu não tive muito tempo para esse planejamento, não. Eu tinha que colocar para frente, né? Mas eu acho que é fundamental, sim. Então, assim, quando você lista um objetivo que você quer chegar, né, em tanto tempo, assim, como um plano de missão, visão, valores pessoal, digamos assim, você tem um caminho para seguir, né? Então, assim, se você realmente acredita naquele fim, naquele propósito, você vai estar mais estruturado para traçar esse caminho. Ter esse propósito, esse caminho, esse plano bem definido vai ajudar na trajetória, né? Uma coisa é você saber o caminho, o lugar que quer chegar, você vai fazer o plano para chegar ali. Se você não souber, qualquer caminho vai chegar a qualquer lugar. Então, você está meio que perdido aí no mundo do empreendedorismo, né? Eu quero estudar mais, eu quero passar uma temporada fora do país, consumir conteúdo fora. Eu gosto de abrir minha cabeça, porque os problemas do Brasil são problemas em outros países também, só que às vezes encarados de forma diferente, e aí isso gera oportunidades, né? E eu quero profissionalizar cada vez mais minhas empresas. É isso, esse é minha visão hoje. Para pequenas coisas, você sabendo o que você quer, você se planeja para isso.
O ano passado eu tive um momento de uma crise pessoal, profissional. E aí eu acabei me deparando com um curso da Startse, um curso que era de carreira 4.0. E eu fiz aquele curso, um curso online, simples, e desse curso acabou nascendo o desejo desse canal, entendeu? E aí o que eu fui fazer? Eu fui estudar para me preparar, fazer todo um planejamento para fazer esse canal aqui que está em construção, ele está acontecendo. Então, assim, esse plano de você empreender não precisa ser um mega empreendimento, mas se você quer fazer alguma coisa diferente na sua vida, se planeje e se prepare. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Concordo plenamente. Você vai seguir de forma, com uma visão mais preparada para aquilo, né? Se você decidiu que tem um objetivo em gerar conteúdo por vídeo, então vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Qual o canal que eu vou utilizar? Né? Quem são as pessoas que eu vou chamar? E aí é um prazer estar aqui sendo uma dessas pessoas e desejo muito sucesso na sua trajetória. Então, para a gente concluir, Caio, eu queria aí que você pudesse deixar aí algumas dicas aí para quem tem vontade de empreender. Eu falei que não é bom ter verdades, né? Mas vou tentar trazer aqui algumas sugestões. Uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu já falei, mas entregue mais do que a pessoa espera. Seja seu chefe, seja seu funcionário, seja seu cliente, entregue mais, surpreenda, né? Porque assim, você vai gerar com isso um marketing boca a boca, um respeito, um desejo da pessoa de estar ali do seu lado e lhe ter como parceiro, como fornecedor, como o que quer que seja. Então, busque entregar além da expectativa. Seja organizado, eu acho que é fundamental. Então, a pessoa desorganizada, a não ser que ela seja um inventor, um criativo, vai ser muito difícil seguir um caminho bacana. Então, assim, minhas coisas eu busco sempre ser muito organizado. Não ir por caminhos errados que estejam fora da lei ou fora da ética. Então, assim, são algumas coisas mais nesse sentido, mais genérico, mais geral. Né? Eu não queria dizer assim verdades absolutas, porque eu não me considero apto para isso. Vamos encarar muito mais em coisas que você acredita serem necessárias para a empreender, né? Então, essas daí seriam algumas das coisas que, para mim, são fundamentais. Assim, se eu vou ter um sócio, se eu vou ter um parceiro, um colaborador, que tem essas características, porque, assim, na minha experiência, isso mostra que é muito melhor de seguir esse caminho. Caio, muito obrigado aí por você ter compartilhado aí um pouquinho do teu conhecimento aí, da tua expertise. Eu fico extremamente agradecido. Eu fico muito feliz, Ronaldo. Eu agradeço também. E, mais uma vez, desejo muito sucesso ao seu canal. Quando precisar, estou disponível. E é isso. Bem, gente, esse foi Caio Palhano, falando um pouco de empreendedorismo. Se você gostou, indique para um amigo, compartilhe, faça com que as ideias de Caio possam chegar muito mais além. Muitíssimo obrigado a todos.